Graça e paz, queridos irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Cristo em Cada Verso. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito sensível, mas de outra maneira a falar extremamente necessário. Um seguidor nosso, querido irmão Moisés, ele veio e solicitou, se poderíamos fazer um vídeo em comparativa, quando saímos de uma denominação e em contraste, saindo de tal denominação e entramos em outra, mas nós queremos o caminho largo, né? E vida fácil, caminho largo, liberdade cristã, libertinagem, legalismo e até questão de vestimentas. Tudo isso, à luz da palavra, nós vamos tratar aqui hoje. E esse tema surge muitas vezes quando alguém deixa determinados ambientes, não é? E religiosos passam a acusarem, como dizendo: vocês preferiam o caminho largo, agora você está no caminho largo, agora quer a vida fácil, agora perdeu o temor, né? Mas o que realmente importa não é essa. A pergunta bíblica que importa é: o que Jesus quis dizer quando falou do caminho estreito e do caminho largo? E é isso que nós vamos analisar com calma, com respeito às Escrituras, principalmente com temor diante de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, no verso 13 e 14: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essas palavras fazem parte de um encerramento do Sermão do Monte. Jesus não está mais apenas ensinando, ele está chamando o povo para uma decisão. Decidam. Repare que Jesus, ele fala da porta, ele fala do caminho. E a porta, a entrada e o caminho é o modo de viver, ou seja, não trata apenas de uma decisão inicial, mas de uma decisão inteira vivida sobre um senhorio, o senhorio de Cristo. E o caminho estreito não é estreito porque tem muitas regras humanas, ele é estreito porque exige arrependimento, renúncia, submissão a Cristo. E o caminho largo, ele não é largo porque alguém saiu de uma igreja, de uma placa ou de um grupo específico. O caminho é largo, é aquele onde Cristo não governa o coração. O caminho largo é aquele onde Cristo não governa o coração, mesmo que exista aquela aparência religiosa. Isso nos leva a um ponto muito importante, vida fácil não é sinônimo de liberdade cristã. Jesus disse em Lucas 9, no verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa abrir mão do governo da própria vida. Tomar a cruz não é qualquer sofrimento, é a morte do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. E a vida cristã nunca foi prometido como uma vida confortável, mas também nunca foi prometido como uma vida opressora. E existe um erro quando se ensina que sofrer espiritualmente, viver com medo e culpa constante, sinal de fidelidade, isso não é cruz, isso é fardo humano. E o próprio Jesus disse em Mateus 11, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O problema não é o jugo de Cristo, o problema é que quando colocam sobre as pessoas jugos que Cristo nunca colocou. Agora nós precisamos falar sobre liberdade. O apóstolo Paulo diz que em Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas no mesmo capítulo ele adverte e fala assim: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E a liberdade cristã não é fazer tudo o que se quer. A liberdade cristã é ter poder pelo Espírito Santo para dizer não aos pecados. Libertinagem é viver sem limite. Liberdade é viver sob o governo amoroso de Cristo.
A graça não remove a santidade, ela produz a santidade verdadeira. Mas existe um outro extremo igualmente perigoso, e esse extremo se chama legalismo. E Paulo combate claramente isso em Colossenses, no capítulo 2, quando ele cita regras como não toque, não prove, não manuseie. Ele diz essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não tem poder para transformar o seu coração. O legalismo ele muda o foco da cruz para o comportamento externo do homem, da obra de Cristo para o esforço humano. E isso gera medo, comparação, orgulho espiritual, hipocrisia, e no final você acaba se tornando um crente de aparência, né? Quem te olha chegando numa igreja de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, todo mundo olha para você, olha, o santo chegou, aquele homem é diferente. Aquele homem é o mais crente de todos. Olha para a mulher, uma mulher de veste, sai até lá embaixo, não usa calça, tal, manga 3/4 e aí por diante, não usa maquiagem. Ó, aquela lá é santa. Aquela mulher separada de Deus, mas não é bem assim que funciona. A maioria em si, não generalizando, é claro, eles são crentes de aparência. E é nisso que gera o medo, a minha comparação em vida e o orgulho espiritual deles e a própria hipocrisia, porque na frente, dentro de um templo, dentro da igreja, eles se vestem de um modo e quando chegam em casa, nas quatro paredes, eles são totalmente diferentes. São lobos em pele de ovelha. Quando vai para a igreja, veste a pele de ovelha. Quando chega em casa, tá o lobo lá dentro de casa, né? E aqui nós entramos na questão das vestimentas, sim. A Bíblia fala sobre modéstia. E a Bíblia fala sobre decência. Isso é inegociável. Mas a Bíblia não transforma vestimento em instrumento de salvação, nem em régua espiritual. Em 1 Timóteo 2, Paulo fala sobre modéstia com foco em decência e bom senso. Ele não fala em códigos rígidos, universais e imutáveis. Quando a roupa se torna mais importante do que o fruto do Espírito, alguma coisa está fora do lugar. Deus não olha primeiro para o comprimento da sua roupa, da sua calça, da sua saia, mas olha para o estado do teu coração. E a verdadeira modéstia começa de dentro. Começa de dentro e se reflete fora, não ao contrário. A verdadeira modéstia, resumindo, ela não começa de fora para dentro. Você pode se vestir com modéstia, mas por dentro você não tem a mínima modéstia de caráter. Mas ela começa de dentro, transforma de dentro. E o que está dentro reflete para fora. E meus irmãos, o caminho estreito não é o caminho do legalismo. E o caminho largo não é simplesmente o caminho de quem saiu de um sistema religioso. O caminho estreito é o caminho da cruz, da graça, do arrependimento diário, da dependência de Cristo. Cristo não nos chamou para viver presos ao pecado, mas também não nos chamou para viver presos a medo religioso. Cristo nos chamou para viver nele. Cristo nos chamou para viver nele. E espero que esse vídeo, embora curto, um assunto muito extenso, para não ficar muito cansativo, quem sabe eu faça uma parte 2. Mas eu quero que a partir desse vídeo, que o Senhor nos dê discernimento para rejeitar a libertinagem e coragem para confrontar o legalismo e humildade para caminhar todos os dias debaixo da cruz. Que tudo em nós glorifique a Cristo. Amém? Deus abençoe. Se esse conteúdo te edificou de alguma forma, te fez abrir um pouco a sua mente, o seu coração, pegue as Escrituras, leia com calma, entenda, estude ela paulatinamente todo santo dia. Não deixe falhar, porque ela é nossa única guia de fé e prática. E se nós deixarmos a Bíblia de lado, certamente nós vamos ser enganados por vários ventos
de falsas doutrinas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.